Muito bem-vindos a mais um Bom Dia, boas apostas. Estamos a gravar na quinta-feira, dia 8 de maio, para sexta-feira, dia 9 de maio, o segundo fim de semana deste mês. Esta quinta-feira, em jeitos de recap, não foi uma incrível quinta-feira. A nível dos prognósticos, eu acho que nós trabalhamos bem e lemos bem o que é que foram os jogos. Veio o handicap do Djurgårdens mais 3,5 contra o Chelsea, mas não veio o over nem o golos em ambas as partes. No jogo da Fiorentina veio o over 1,5, veio ambas marcam, não veio o gol em ambas as partes, que era uma das nossas apostas pré-live a 1.90, que até depois partilhei com uma aposta pré-live mais baixo, mas quando falamos no vídeo estava a 1.20, é isso que eu estou aqui a ver. Veio o over 1,5 no United Bilbao, veio o gol em ambas as partes no United Bilbao e veio a vitória do United como aposta pré-live, isto depois de perceber a rotação da equipa do Bilbao. Não se esqueçam que eu gravei todos os vídeos de terça, quarta e quinta na segunda-feira. E depois no jogo do Tottenham, se calhar o jogo com mais expectativas que eu tinha a nível dos golos, não veio. Tivemos um Bordeaux muito abaixo do que eu esperava, apesar de é um Bordeaux que foi a uma meia final de uma Liga Europa, já é extraordinário, mas tivemos um Bordeaux um bocadinho abaixo do que eu esperava e não veio nem o ambas marca, nem o over, nem o golo em ambas as partes. No live, eu acho que fizemos um bom trabalho live, apesar de não termos tido o melhor resultado possível. Fomos buscar o over HT no United, fomos buscar 3 cantos no Chelsea, mas depois não fomos buscar mais 2 linhas. E depois, na segunda parte, fomos buscar o over à frente no United Bilbao, mais 2 golos a 2.20, com uma stake. Depois tentamos ir buscar 3 cantos do Bilbao, no melhor momento do Bilbao. O Bilbao fez 2 cantos para aos 60 e qualquer coisa minutos. Não veio mais nenhum. Depois queimamos aqui 2 moedas em linhas das races do Bilbao. E depois uma race 9 do Tottenham também, no momento em que o Tottenham estava melhor no jogo, já na segunda parte, faltavam apenas 2 cantos e o Tottenham marcou o gol. Aliás, saiu, deixem-me só aqui ter a certeza, exatamente, saiu o canto do Tottenham, o golo na sequência desse canto, e depois saiu até o 2-0 e não saiu mais nenhum canto. Portanto, acabou por ser um dia um bocadinho aqui inglório, porque acho que fomos e tivemos boas leituras nos jogos, mesmo nos overs, mesmo nos pontapés de canto, e acabamos por ser aqui um bocadinho infelizes neste contexto, de faltou apenas um canto e faltou um gol, digamos assim, na segunda parte, no jogo em Itália, num jogo que até tivemos boas oportunidades. Aquele 2-1 do Betis e da Fiorentina, eu avisei-vos ao intervalo, não gostei nada para nós, porque empatava a eliminatória e tudo o que nós queremos para ser um golo é que a eliminatória esteja desempatada, e não foi isso que aconteceu, aquele golo da Fiorentina, mesmo a cair na primeira parte, com 2 golos para o tapé de canto, acabou mesmo por não vir nenhum golo na segunda parte e agora até está a rolar o prolongamento. Eu nem sei quanto é que está, mas se eu depois gravasse só depois do prolongamento já ficava aqui tardito e assim fica já. Portanto, se vocês não me conhecem, eu era o Amigo Max, sou professor profissional há alguns anos e gravo todos os dias, vamos dizer que é todos os dias, para a malta que não acompanha, o Bom Dia, Boas Apostas, onde falamos de precificações pré-live e live. Subscrevam o canal se gostam desse tipo de conteúdo, metam like e comentem que isso ajuda-me imenso. Estamos aí também com TikToks e Instagrams e merdas do género, portanto sigam nas redes sociais que estão aí em baixo. Telegram totalmente gratuito, onde falamos das apostas pré e apostas live, também gratuito na descrição. E o link do Discord para participarem nos giveaways da Bet7 também está na descrição. Patreon também está, deem uma vista de olhos. E os vídeos têm sempre o apoio da MyBest e a Bet7, código Mac, os links estão no Telegram. E craque das camisolas, hoje estou aqui com uma camisola muito especial. Estamos aqui com o Newcastle 2003, 2004, uma coisa assim. E nas costas, eu sei que vocês não conseguem ver, mas nas costas tenho Santiago Munhas. Este é só para os mais fortes. Portanto, depois de vocês já terem subscrito o canal, meterem like, comentado, vou-vos dar aqui um bocadinho de tempo. Este tempo é para vocês subscreverem. Já está. Para vocês meterem like. Está feita. E agora vocês vão aos comentários e escrevem e que siga. Então, está feito. Portanto, para esta sexta-feira, não é a sexta-feira com mais jogos de sempre, para já também aqui a faltar um jogo. Pois, também parecia também aqui a faltar um jogo. Não é a sexta-feira com mais jogos sempre, portanto vamos andar aqui um bocadinho também a falar dos tais side games que nós já falamos aqui,
Há esses side games, alguns vão se tornar nos nossos main games quando acabarem as principais ligas europeias, mas até lá vamos nos mantendo assim. Começamos então aqui com o Western United contra Adelaide United, estamos a falar da liga australiana e está apenas aqui, lá está, pela situação que eu gosto muito de falar, médias, são das equipas australianas com melhores médias para tudo, ou seja, over 2,5 a 1.44, ambas marcam 1.41 e o nosso querido golo em ambas as partes a 1.40. Aqui não há muito para onde explicar, eu não acompanho propriamente o campeonato, é um jogo extra que eu trago aqui pelas médias. Em relação à Bundesliga 2, temos um Preston Munster contra o Hertha. Aqui o Hertha já basicamente não tem qualquer aspiração, ou mesmo matematicamente já não tem qualquer hipótese. Faltam apenas 2 jogos, relembrar. Não tem qualquer hipótese de chegar aqui a lugares de playoff, portanto é um jogo que não conta para nada. Por outro lado, temos um Preußen que está a lutar pela manutenção. Neste momento está em lugar de playoff de descida com 32 pontos. E joga aqui contra um Hertha que já tem o campeonato feito em casa do Preußen. O Preußen está a pagar 2.30, Hertha a 2.62, over 1,5 1.16, over 2,5 1.53 e o ambas marcam a 1.45. Eu sei que há uma necessidade muito grande do lado do Preußen. Por outro lado, não há grande necessidade, não há necessidade nenhuma, aliás, da equipa do Hertha. Portanto, eu vou falar-vos aqui do 1x para o Preußen nos últimos 10 jogos. Antes disso, nos últimos 10 jogos, o Preußen tem 5 derrotas, 3 empates e 2 vitórias. Vem de uma goleada contra o Magdeburg por 5-0 e do Hertha já não perde há 8 jogos e leva apenas 2 derrotas nos últimos 10 jogos. Ainda assim, a equipa do Hertha, sendo forte fora de portas, venceu o Ulm, venceu o Colónia e venceu o Braunschweig, está numa posição onde pouco interessa agora vencer os jogos. Obviamente que tem essa obrigação, entre aspas, moral e competitiva de jogar jogo pelo jogo e para vencer os jogos, como é óbvio, mas o Preußen também tem aqui uma boa sequência em casa contra os jogos. Contra o Darmstadt, onde empatou uma bola, empatou contra o Carlos Rui também num jogo difícil, empatou contra o Braunschweig, portanto, e perdeu apenas por 1-0 contra o Nuremberg, apresenta aqui resultados minimamente interessantes num contexto de descida. Portanto, o 1x do Preußen a 1.50, tendo em conta, lá está, esta necessidade que a equipa da casa tem e a não necessidade da equipa do Hertha. E também gosto do under 4,5, ou seja, não sair pelo menos 5 golos no jogo, porque lá está, apenas uma equipa tem necessidade. Se o Preußen começar a perder o jogo, aí sim podemos ter aqui hipóteses de trabalhar overs em cima do live. Eu amanhã, sexta-feira, não irei conseguir acompanhar jogo nenhum e depois sábado vamos acompanhar até ao clássico, derby, e depois também à noite, depois desse jogo também não irei conseguir acompanhar nada, mas isso depois falamos. Portanto, 1x do Preußen e o under 4,5 parece-me ser interessante neste jogo. Em relação ao Nuremberg-Colónia, entramos mais ou menos num capítulo semelhante, porém na outra extremidade. Temos o Nuremberg que também não luta para nada, se faltam 7 pontos para os lugares de playoff de subida, são apenas 6 possíveis, mas do outro lado temos um Colónia que, em vez de estar a lutar pela descida, como o Preußen, está a lutar pelo campeonato, pela subida ou mesmo pelo playoff. Portanto, há necessidade do Colónia de vencer, ainda assim o modo 1.62 para um Colónia vencer em casa o Nuremberg não me augura grande valor. Temos o Nuremberg a 4.74, over 1,5 a 1.37, a 1.13, antes fosse 1.37, over 2,5 a 1.52, ambas marcam a 1.54 e o golo em ambas as partes a 1.50. Se olharmos aqui aos últimos 10 jogos no Nuremberg, nos últimos 10 tem 5 derrotas, 3 vitórias e 2 empates e marcou em 8 dos últimos 10 jogos. No entanto, vem de 6 jogos seguidos a sofrer e a terem aqui alguns problemas de vencer os seus próprios jogos. Em casa, perdeu com o Elversberg por 3-1, perdeu com o Paderborn por 3-2, levou 3 batetes do Hamburgo em casa também. Depois tem aqui uma derrota também com o Hannover e depois uma vitória contra o Furt. Isto tudo dentro de portas. O Colónia vem de 2 jogos seguidos sem vencer, dá a dar uma de Hamburgo. Empatou em casa contra o Regensburg num jogo provavelmente o mais fácil que o Colónia teria. E depois de ter perdido fora de portas no Hannover por 1-0. A equipa do Colónia fora de portas não é a equipa mais forte sempre. Perdeu contra a equipa do Carlos Rui. Venceu o Ulm apenas por 1-0. Venceu o Paderborn por uma margem também de um golo. Empatou no Furt
e perdeu no Hannover. Portanto, aqui teria sempre algum cuidado a trabalhar aqui a vitória do Colónia a 1.62, portanto eu aqui vou-vos falar do over 2,5 1.52, ambas marcam 1.53 e o gap, o gol em ambas as partes, a 1.50. Apesar de o empate não tira o Colónia daqui, tenho mesmo ideia que poderá jogar aqui para vencer o jogo, porque a derrota também não, a derrota pode chegar, aliás, até pensava que eles tinham 54, até pensava que eles tinham 56 pontos. Como eu estava a confundir aqui com o Hamburgo. O empate pode ser relativamente interessante para o lado do Colónia, portanto, isso é algo que podem ter em atenção a acompanhar o jogo em live. Se levarem o jogo para live, isto na teoria seria um jogo para golos, ok? Mas se vocês quiserem levar o jogo para live, e devem, é o normal, quiserem levar o jogo para live e perceberem que o Colónia está satisfeito com o empate, porque o empate faz 56 pontos e pelo menos levam para a última jornada ao segundo lugar garantido e depois vão receber alguém, não sei quem é. Portanto, tem aqui uma lufada de ar fresco ainda para se jogar na segunda jornada, e depois depende, na última jornada, depois depende aqui de como ficar Elversbergs e Paderborns da vida, depois aqui o Magdeburg e o de Fortuna já têm aqui um bocadinho mais classe, têm que vencer mesmo os dois jogos, aí pode ser um bocadinho complicado, mas no pré-live vou falar dos overs, mas depois em live tenham atenção à abordagem, principalmente do Colónia. Em relação à Bundesliga 1, temos um Wolfsburg contra um Hoffenheim, e eu trouxe mesmo este jogo por não ter grandes jogos, porque não é os jogos que eu mais gosto. O Wolfsburg tem o campeonato todo feito, o Hoffenheim luta aqui para não descer, mas também são 34 jogos, faltam 2 jogos, e o Hoffenheim já leva 5 pontos de vantagem. Acredito num jogo em que o Hoffenheim, um empate, chegue perfeitamente para o Hoffenheim, portanto teria aqui um bocadinho de atenção a trabalhar os golos neste jogo também, apesar de que são equipas, principalmente o Hoffenheim, são equipas que fazem muitos golos, são menos aqueles últimos 10 jogos, o Wolfsburg já não vence há 8 e tem apenas uma vitória nos últimos 10, mas não é a equipa mais over de sempre, tem aqui um 4-0, é verdade, e um 2-2 e um 3-2, mas depois um 0-2-1, um 1-1, um 0-1-0, um 0-1-0, portanto é mais pelo lado do Hoffenheim que temos estas odds, mas ainda assim eu acredito que principalmente fora de casa a equipa do Hoffenheim não se queira expor em demasia, porque não tem obrigatoriedade de vencer o empate, possivelmente dará a manutenção à equipa do Hoffenheim. Eu tenho a ideia que em Inglaterra, que na Alemanha o que conta primeiro é a diferença de golos, e a diferença de golos está em menos 18, a diferença de golos do Heidenheim está em menos 27, o Hoffenheim fazendo aqui 32 pontos já garante a manutenção. Portanto, muita atenção a trabalhar aqui os overs neste jogo, portanto eu aqui vou-vos falar apenas do under 4,5 a 1.25. Em relação à Liga Espanhola, temos um Las Palmas de Raio Vallecano, e aqui são duas equipas que o Raio não luta basicamente por nada, aqui são mais jogos, faltam 4 jornadas, são 38 jogos, no entanto, ou seja, são 12 pontos que estão em disputa, mas o Betis está a 13 pontos do Raio. Aqui eu trouxe este jogo pela necessidade da equipa do Las Palmas. Quando temos uma equipa com super necessidade e temos um over 1,5 a 1.33, eu estou lá sempre. Não é o campeonato que eu acompanho mais, vocês sabem que eu normalmente levo para a live e muitas vezes é sempre à volta de Barcelona e Real Madrid, que são as equipas onde uma pessoa tem mais conhecimento de causa, e para a live trabalho pouco, muito pouco a La Liga, mas aqui num jogo de necessidade máxima para a equipa do Las Palmas, o próprio empate não dá nada, são obrigados a vencer para sair daqui de fora. Temos aqui um over 1,5, 1.33, parece-me interessante. Como último jogo, vamos aqui para a Série A de Itália, temos um AC Milan-Bolonha, AC Milan a 2.56, Bolonha a 2.70, over 1,5, 1.30, over 2,5, 1.92, ambas marcam 1.71 e o gol em ambas as partes a 1.80. O AC Milan, que vem de uma vitória muito complicada no terreno do Génova e leva 3 vitórias seguidas fora de portas e no geral, e nos últimos 10 jogos tem apenas 2 derrotas, Atalanta e Nápoles, e 2 empates, Inter e Fiorentina. Portanto, todos os jogos mais difíceis estão aqui, ou aliás, o AC Milan, as poucas vezes onde perdeu pontos e empatou e não venceu o jogo, foram sempre contra equipas fortes. Do lado do Bolonha, voltou à boa forma. O Bolonha nos últimos 10 jogos tem também apenas uma derrota frente à equipa da Atalanta fora de portas e 3 empates, 2 deles seguidos, Juventus e fora de portas contra a Udinese a 0 e em casa contra o Nápoles. Fora de portas, a equipa do Bolonha empatou contra a Udine, perdeu contra a Atalanta, venceu o Empoli por 3-0, 1-0 Venezia e 2-1 Hellas Verona. O Milan, dentro de portas, já não joga há algum tempo, mas já não vence há 3 jogos seguidos em casa contra o Inter na primeira mão da taça. Basicamente é tudo em casa. E
Contra o Milan, contra o Inter, contra a Fiorentina por 2-2 e perdeu em casa contra a Atalanta. Aqui, se olharmos para o campeonato, olhando às necessidades, estamos a falar de 38 jogos também, faltam 3 jornadas, ou seja, 9 pontos, e o Milan está a 6 pontos da Lazio, da Roma e da Juventus. Portanto, ainda há a necessidade do Milan aqui. Qual é que é a diferença? É que o Milan é obrigado mesmo a vencer. O Bolonha está também a um ponto dessas 3 equipas e a 6 da Atalanta, até de um lugar de Liga dos Campeões. No entanto, um empate também não é um bom resultado, mesmo sendo fora de casa. Portanto, havendo aqui necessidade máxima para o lado do Milan de vencer e necessidade bacana para o lado do Bolonha, eu vou-vos falar, obviamente, este over 1,5 a 1,30. Do ambas marcam a 1,70 e o golo em ambas as partes, que até possivelmente sairá com uma aposta pré-live esta sexta-feira. Por hoje estamos falados, está aí o Bom Dia Boas Apostas para sexta-feira. Já sabem, se gostam deste tipo de conteúdo, ou de mim, ou pá, ou não na mesma, subscrevam o canal, metam um like e comentem, que isso ajuda imenso. Vamos lá chegar aos 1600 subscritores até junho. Acho que vamos ultrapassar, portanto, vamos mudando estas metas durante o mês. Já sabem, os links estão todos na descrição. Telegram totalmente gratuito, Discord para os giveaways. Todas essas coisas estão na descrição. O link do Patreon também está na descrição. Bet7MyBest, código Big Mac. Os links estão no Telegram. E Crack das Camisolas, hoje estamos aqui com um clássico dos clássicos do cinema de filmes de futebol, que vocês sabem bem que há muito pouquinhos. Muito obrigado a toda a gente que esteve aqui até agora e que sexta-feira seja um bom dia com boas apostas.